Boa noite. Hoje vamos dar sequência ao nosso estudo da oração do Pai Nosso e estamos no quinto encontro sobre espiritualidade e fé reformada. Nos primeiros encontros falamos sobre as três petições iniciais, que é santificar o nome de Deus, pedir que venha o reino dele sobre nós e fazer a vontade dele. E agora, nesse encontro, nós vamos tratar das três últimas petições, que são voltadas para o homem, para a necessidade do homem. As três primeiras são voltadas para Deus e as três últimas são voltadas para nós. Nessas três petições voltadas para o homem, vamos abordar a questão do pão, do perdão e da proteção de Deus. Eu sou o Fernando e conto aqui com a presença dos nobres amigos e irmãos em Cristo. Eu vou pedir para o Tiago Joner fazer a oração de início para nós começarmos já entrar direto nos textos. Pode ser, Tiago? Pode sim. Vamos lá. Querido Deus, querido Pai, queremos te agradecer e te louvar por mais um dia de vida, Senhor, por tudo que o Senhor representa para nós, por tudo que o Senhor nos concede, nos dá através da sua graça, Senhor, pois não somos merecedores de nada, mas diante do sangue do Senhor, que foi derramado na cruz por nós, Jesus, a gente pode permanecer com uma nova vida, uma nova história sempre, Pai. Podemos contar sempre com a sua graça e pedimos também para que o Senhor abençoe cada um de nós, as nossas famílias, que o Senhor também nos abra entendimento para a palavra que será ministrada, Pai. Abençoe também a vida do Fernando, trazendo a palavra da forma mais correta e reta possível, Senhor, diante dos teus ensinamentos, Pai, para nós. Pedimos em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém, irmãos. Então, seguindo o texto da oração do Pai Nosso, estamos seguindo o texto de Mateus, o versículo 11 aponta para o pão nosso de cada dia nos dá hoje. É interessante. Isso nos remete à ideia de confiar em Deus. Será que o Deus que fez os céus e a terra, o mundo, e fez a nossa vida e nos colocou aqui, ele também pode prover o pão? Parece que o pão é uma das questões mais simples ou básicas da subsistência, da vida, da manutenção da vida. O Deus que fez o mundo, que fez todas as coisas, que fez o homem e colocou o homem aqui para glorificar o nome dele, para santificar o nome dele, para invocar o reino dele sobre nós, e para que o homem faça a vontade dele, esse Deus também se dispõe, segundo os ensinamentos do nosso Senhor Jesus Cristo, esse Deus também se dispõe a nos dar o pão, a nos dar o mantimento diário, todo dia, para confiar nele, no mais básico da vida, todos os dias da vida. Interessante que essa ideia de confiar em Deus, de pedir ao Pai o pão de cada dia, que é a manutenção de nossa vida, me leva a lembrar de uma situação de Moisés com o povo lá no deserto. A situação em que o povo reclamava por falta de comida e Deus então enviou o maná para o povo. E o maná era dado todo dia. Todo dia Deus provia o maná. E eles usavam esse maná para fazer o alimento deles, que também acabavam fazendo o pão deles. E tem um detalhe curioso ali, usando esse paralelo de Moisés lá e o povo no deserto, tendo o maná como um mantimento que Deus dava todo dia, tinha uma regra interessante ali, que eu quero trazer para nós hoje, no nosso pedir de pão, no nosso pedir a Deus de mantimento, que é a ideia de juntar somente a medida necessária. Não por cobiça juntar além, e não por medo juntar além, com medo de que viesse faltar maná no outro dia. O cidadão lá no deserto que resolvesse juntar a mais, aquela medida a mais infringia a vontade de Deus e acabava, por punição, trazendo o apodrecimento do maná, que gerava um mau cheiro, desagradável. Trazendo para os nossos dias e trazendo para esse aspecto da oração do Pai Nosso, do pedir o pão todo dia, a manutenção nossa do dia a dia, devemos confiar em Deus
E esse confiar em Deus é para sempre, todo dia, né? Confiando nele, tendo certeza que ele vai prover à medida que eu preciso. Não a mais, não demais, não em exagero, mas o pão de cada dia necessário. Não para que eu peça além daquilo que preciso, mas guiado por Deus, pedir a medida certa daquilo que preciso nele e que ele vai dar a nós. Isso é interessante. E a questão do medo, o medo também é preocupante. Se de um lado a cobiça levava alguns a pegar além, por outro lado, o medo também levava alguns a pegar além da medida necessária. Quantos de nós no dia a dia sentimos medo do amanhã? Nas dificuldades econômicas que alguns possam passar, podemos sentir medo, e isso é preocupante, é um tanto perigoso. Eu devo confiar em Deus, e confiando em Deus, eu devo buscar a vontade dele, me regulando dentro do querer de Deus, para não cair na cobiça, mas também não cair no medo. Não ser cobiçoso e pedir além daquilo que preciso, mas também não ser medroso e faltar com confiança a Deus. Nesse sentido, eu entendo que quando pedimos o pão nosso de cada dia, o pão aqui é uma representação do mantimento, das coisas que necessitamos para a manutenção da vida. Devemos pedir com sobriedade, pedir o necessário. E nem sempre nós sabemos a medida certa, nem sempre nós sabemos a medida do necessário. Por isso é sempre bom estar sendo guiado por Deus, sendo controlado por Deus nesse ponto. Também a gente poderia fazer aqui uma outra ligação em relação ao pão de cada dia, aquele momento em que Jesus é levado ao deserto e sofre a tentação. Quando Satanás se chega a Cristo, depois de 40 dias já o Senhor estando com fome, Satanás se chega ao Senhor e diz: olha, se tu és o Filho de Deus, por que tu não transforma essas pedras em pães e atende a tua necessidade? Tu não está com fome? Tu não está passando necessidade? Se tu é o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães e mata a tua fome. E o interessante é que Jesus dá uma resposta que nos leva a muita reflexão. Nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Isso é muito interessante. Nós carecemos de pão. Pão, alimento mesmo, mantimento, para a sustentação do corpo físico, da vida. E Deus provê isso. E demonstrou isso para Moisés e para o povo lá no deserto, e fica para nós o registro. Mas também ele nos dá um outro pão, além desse pão físico, o pão espiritual, que é a própria palavra que sai da boca dele. E nesse caso eu posso olhar para o pão de cada dia de duas formas. O pão de fato, alimento, manutenção para o corpo, mas o pão no sentido figurado, Cristo, o pão da vida, a palavra que sai da boca de Deus, o verbo encarnado, que também me dá a vida, a principal vida, a vida espiritual, a manutenção do espírito. Se de um lado Deus fornece o pão para o corpo físico, ele também fornece a sua palavra para a sustentação do nosso espírito. E isso é muito interessante. Eu gostaria de ouvir dos irmãos que estão presentes conosco. Querem fazer alguma contribuição acerca desse versículo do pão de cada dia? Ou eu posso já engrenar para o próximo? Eu acho, fazendo algumas considerações, é importante a gente prestar atenção, como o Fernando falou ali, no pão de cada dia, nos dai hoje, né? Isso remete, se a gente for fazer sabe, se a gente for se aprofundar isso remete à nossa necessidade de orar todo dia, porque a gente não ora pelo pão de amanhã, como você colocou, a gente ora pelo pão de hoje, então todo dia a gente precisa ter essa intimidade. Outra coisa, como você disse, o pão é um alimento básico. Jesus não ensina a gente a orar pelo churrasco, pela mesa farta, por
sabe, por coisas. Jesus nos ensina a orar pelo básico da vida. Ele pode nos dar a mesa farta? Pode, mas isso é graça. Só que isso, quando ele não der, não quer dizer que ele não te ama. Quer dizer que, sabe, que é graça, né? Outro ponto que esse do orar todo dia, né? O pão nos dai hoje. O próprio Jesus fala em Mateus que basta cada dia o seu mal, né? Basta cada dia. A gente não deve se preocupar com o amanhã. Isso pode gerar até uma falta de fé ou uma ansiedade. Hoje, nos dias de hoje, a gente fala das doenças da cabeça, né? A gente se preocupar com o dia de amanhã, isso acaba afetando o nosso dia a dia. E é totalmente diferente do planejamento, né? Você planejar o seu futuro, você ter a metodologia de planejar o futuro é uma coisa. Agora você querer, que nem juntar o maná, essas coisas assim, querer se preocupar com o futuro, isso é só para gerar ansiedade. Muito bom, Tiago. Vamos dar sequência aqui no versículo 12. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. Esse aqui é bem delicado. Alguém aqui já sofreu alguma injustiça? É fácil perdoar aqueles que faltaram conosco? Pedimos a Deus para que Deus perdoe as nossas faltas, da mesma forma que nós perdoamos as faltas dos outros para conosco. Isso remete a uma ideia de coletivo, de vida social, de que a fé cristã, ela não é você isolado numa bolha. Não, é você e os irmãos. E é na vivência com os irmãos da fé que você vai desfrutando os dons do Espírito, vivendo e aplicando a palavra de Deus e crescendo em graça e conhecimento. Porém, há coisas que acontecem com nossa vida ao longo da caminhada cristã, claro que o apóstolo Pedro vai trabalhar isso, João e Paulo também trabalham, né? Quando nós sofremos injustiças. E isso é um processo de aprendizado. Por mais difícil que seja de aceitar essas coisas, aliás, eu acho que no fundo nós nunca aceitamos a injustiça. Aceitar a injustiça seria concordar com ela. Nós não aceitamos ela. Porém, não aceitamos de forma alguma injustiças que são feitas contra nós. Sempre fica algo no coração. Porém, você olha para a lição do mestre e diz, não, eu quero que vocês perdoem. Que vocês perdoem aqueles que lhe fazem o mal. Não só perdoar o amigo, perdoar o inimigo também. Não só amar aqueles que amam você. Amem os que te odeiam. Faça o bem para aqueles que te fazem o mal. Jesus é radical nisso. Jesus vai além da lógica humana. É comum a nós fazer o bem para os nossos, né, e receber o bem dos nossos. Amar e cuidar daqueles que amam e cuidam de nós. Jesus pega isso, não. Isso aí até o criminoso, até o bandido faz. Vocês têm que ser diferentes, vocês têm que ir além disso, vocês têm que amar os que odeiam vocês. Vocês têm que perdoar aqueles que fazem o mal para vocês. E eu me pergunto, eu olho para a minha vida, eu não sei se eu já contei isso para alguém, mas teve uma ocasião que eu levei o carro para lavarem o carro, né? O carro da empresa, e roubaram o estepe do carro. E na pressa, eu fui correndo lá, peguei o carro, tal, guardei. Chegou na segunda-feira, eu não sei o que foi ali que eu fui conferir, e eu vi que estava estranho atrás ali, o porta-mala, olhei, cadê o estepe? E eu sabia, esse estepe foi roubado quando ficou na lavação. E, cara, eu mais ou menos sabia quem tinha feito, mas eu não tinha prova. Só que não era questão do valor do estepe. R$ 250, tu conseguia um estepe novo ali. O problema era o orgulho ferido.
perdoar uma situação daquela. Foi difícil. No meu coração, no meu íntimo, foi difícil superar aquela situação. E de fato, eu orei a Deus acerca disso. Senhor, tu pede coisas que são engraçadas, tu pede coisas que são simples de compreender com a cabeça, até não são tão difíceis de guardar no coração, mas são difíceis de colocar em prática devido à nossa natureza, que é contrária a isso. Então, para mim, foi um aprendizado. Claro, eu não fui de atrás, não arrumei confusão por causa do STEP, mas o orgulho foi ferido. Não é fácil você perdoar as pessoas que faltam com você. E aí entra o cristianismo. Se eu não fosse cristão, qual seria a minha atitude? Não sei. Talvez não fosse a atitude que eu tive, de deixar para lá, de relevar, de não ir de atrás, de não criar um problema maior por conta daquilo ali. E também passou-se um tempo, eu superei aquilo ali e também não me preocupo mais. Só que ficou a lição. Perdoar aqueles que fazem o mal para nós é uma questão difícil. Só que quando nós fazemos o mal para os outros e nos voltamos para Deus pedindo perdão, o que nós queremos receber do Senhor? A graça do perdão. E isso é o que a lição nos ensina. Pedir a Deus que nos perdoe da mesma maneira que nós perdoamos aos outros. Só que tem um porém, nós somos falhos. Nós não perdoamos de verdade e com perfeição. Nós não perdoamos como Deus perdoa. Nós até nos esforçamos e perdoamos um pouquinho, mas fica uma mágoa no coração, fica um ressentimento, fica uma dificuldade, e isso é o rastro do pecado, é o rastro da nossa natureza caída. E apresenta a nós, isso salta aos nossos olhos, de como nós dependemos de Deus para tudo, tudo. Para amar o próximo que nos ama e muito mais para perdoar aquele que não nos ama. Muito mais para fazer o bem para aqueles que nos fazem o mal. Esse versículo é muito desafiador. Pedir a Deus para conceder a nós o perdão na mesma medida que nós perdoamos, me dá medo. Eu pedir misericórdia a Deus. Por quê? Porque quando eu olho para esse versículo, com muito esforço eu consegui alguma coisa, mas ainda muito falho. Se não é graça sobre graça, jamais. Sem condição alguma. E isso nos remete também à ideia dos 2 mandamentos, né? Teria um texto interessante para nós estarmos lendo, que eu deixei, ficou para o Adilson estar lendo, 1 João, capítulo 4, o versículo 11, 12 e 13, e depois, na sequência, o versículo 20 e o 21. Vamos ver se conseguimos extrair alguma lição de 1 João, capítulo 4, nesses versículos aqui. Adilson, você pode ler para nós? Com certeza. Diz assim: Amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar-nos uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se nos amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós, e o seu amor está aperfeiçoado em nós. Sabemos que permanecemos nele, e ele em nós, porque ele nos deu de seu Espírito. 20 e 21. Isso. Se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Ele nos deu esse mandamento: quem ama a Deus, ama também seu irmão. Interessante. Aqui eu relaciono perdão com amor. Por quê? Porque eu não consigo ver perdão sem amor. Como é que eu vou perdoar se um amor não agir sobre mim? E eu não estou falando do meu amor. Eu estou falando do amor de Deus sobre mim. Porque se eu olhar para a minha natureza, o amor que eu vou encontrar em mim, ele é suspeito. Ele é um amor carnal, duvidoso, falho, pecaminoso. Eu só vou conseguir perdoar se eu tiver uma vida
aos pés do Senhor. Se eu estiver na palavra e a palavra estiver em mim, se o Pai e o Filho habitarem em mim, porque é o amor de Deus sobre nós, que opera em nós tanto o querer quanto o efetuar. É Ele que nos dá condição para isso. E é somente pelo Espírito dele em nós que nós conseguimos praticar os 2 mandamentos. E o curioso aqui é que se eu digo que amo a Deus, se eu digo que amo a Deus, a quem eu não posso ver, mas eu não amo o próximo, a quem eu vejo, então eu sou um hipócrita. Porque aquele que eu vejo, que é o próximo, eu não amo, eu odeio. Mas eu me dirijo a Deus como se eu amasse muito a Deus. E a relação desses 2 mandamentos é, no ato de amar o próximo a quem eu vejo, no amor ao próximo, eu já realizo o primeiro mandamento também. Porque se eu amo o próximo a quem eu vejo, ao realizar isso na graça de Deus, eu já estou realizando também o primeiro mandamento, que é amar a Deus a quem eu não consigo ver. É interessante esse jogo desses versículos que é feito em 1 João capítulo 4. Boa noite, Lucas. Tudo certo com você? Boa noite, cara. Tudo certo? Boa noite aí, pessoal. Bom, Vejo que continue. o tempo deu uma branqueada aí na... Pois é, né, cara? Tá vendo? O que a teologia reformada faz com o cara? É difícil. Lucas, nós estamos aqui fazendo uma sequência de estudos sobre a oração do Pai Nosso. E agora nós estamos praticamente no último encontro tratando das 3 petições finais, que é pão, perdão e proteção. As 3 petições iniciais é santificar o nome de Deus, pedir que venha o reino e fazer a vontade dele. São 3 petições voltadas para o Senhor. E as 3 petições finais são voltadas para nós. Nos encontros anteriores, ficou claro, pelos textos que apresentamos, que é impossível fazer as 3 petições iniciais se não for pela graça de Deus. E o interessante é que as 3 petições finais também. Também. Nós não fazemos nenhuma delas direito se não for pela graça de Deus sobre nossas vidas. E agora, caminhando para o versículo 13, que é: e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, que é sobre proteção. Algum de vocês quer comentar algo acerca, fazer algum acréscimo, alguma ponderação? Tiago, você tem uma contribuição para nós? Muitos teólogos, eles relacionam a palavra dívida com pecado, né? Perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos quem pecou contra nós, né? E se a gente for ver, a gente não tem, não há nada que a gente possa fazer para pagar o pecado, né? Não há dinheiro que compre, não há obras, não há dízimo, não há oferta. E quando a gente leva para esse lado, e a gente vê essa passagem, esse ensinamento de Jesus, a gente vê que é uma condição, que somente dessa maneira que ele vai nos perdoar, a gente perdoando ao próximo, perdoando quem nos pecou contra nós. E o perdão não é um sentimento, o perdão é uma decisão. Você pode até estar com o coração doído, machucado, mas é uma decisão que você escolhe perdoar. É uma decisão, não é um sentimento. E um exemplo muito bom para essa passagem é a palavra do credor incompassivo. Ele foi perdoado e depois não perdoou. O que aconteceu? O rei mandou para a prisão. Então, eu acho que é um bom exemplo que a gente pode tirar da Bíblia aí, e assim, não tem outro caminho, né? É uma condição e é uma decisão que a gente tem que tomar diariamente, que é o perdão. E o perdão, essa dívida, eu, pelo menos, eu não tenho, eu não acho que é dívida
monetária, é mais dívida do pecado, que as pessoas pecam contra a gente e a gente acaba pecando contra os outros, né? Somente assim quando o meu pecado encontra o pecado dos outros, dá choque, né? Então se não for a graça, a gente não consegue caminhar. É verdade. Boas colocações você fez. E excelente texto que você lembrou ali. É indiscutível isso. O amor de Deus nos constrange. É como uma forja. Tu pega uma barra de ferro, aquece, superaquece ela, por mais duro que possa ser o metal, quando bem aquecido, ele amolece. E então Deus tira da forja e senta-lhe a marreta em cima. E ali ele vai moldando o ferro, transformando o aço no que ele bem quiser. Não tem. O amor de Deus é como essa marreta. Ele vai nos batendo e nos moldando à medida que ele quer, para a obra que ele quer. E nós, infelizmente, não entendemos, ou entendemos parcialmente, ou às vezes, miseravelmente, a gente entende que é Deus trabalhando em nossa vida, mas a gente está lá se retorcendo. Eu não queria isso. Não, mas eu não queria desse jeito. Talvez seja uma consequência de fantasias românticas, de crendices heróicas, de que a fé evangélica é um passeio no paraíso, um mar de rosas. Só coisinha boa acontece para o crente. Depois que tu aceita Jesus, nenhum problema mais vai chegar à tua tenda, né? Daí fica complicado. Aqui eu sei que todos vocês já têm um bom tempo de caminhada de fé, de 10 anos para mais. E claro, coisas ruins acontecem com todo mundo e acontecem com o cristão também. E você fica pensando, poxa, mas por quê? Por que Deus permite isso? Por que essas coisas acontecem? Só nós somos pecadores, nós somos falhos. Tanto recebemos o mal do nosso próximo, como, sem saber ou até sabendo, fazemos o mal para o próximo. E aí vivemos esbarrando no pecado um do outro. Por isso a necessidade urgente, latente de perdoar o outro e pedir a Deus o perdão para nós. E isso é fundamental na vida social, coletiva, tanto na família, no trabalho, na igreja, em qualquer lugar. Você não vive isolado numa ilha, você vive com outros. E vai ter divergência de opinião, vai ter divergência de atitudes, de gostos, de comportamento. Um vai tentar se impor sobre o outro, um vai querer ser mais que o outro, subjugar. Enfim, a gente não precisa pensar muito, se esforçar muito para compreender isso. Só você olhar aí as questões de Ucrânia e Rússia e você já entende um aspecto. Mas isso se desdobra em muitos aspectos da vida. Por isso que o cristianismo ele vai no ponto nevrálgico, mais sensível. Se olha, tu quer ter parte no reino de Deus, como foi dito noutra vez, mencionando Nicodemos, você tem que nascer de novo. E isso não vem da carne nem da vontade do homem. Esse nascer de novo vem da vontade de Deus. É Deus que gera um nascer de novo em nós. Se eu não nascer de novo, nascido do Espírito, eu nunca vou perdoar o próximo. Eu vou querer vingança. Eu vou querer matar o próximo que fez o mal para mim. Porque esse é o desejo da minha natureza, é o desejo da minha carne, do meu ser pecaminoso. É olho por olho e dente por dente, até todo mundo morrer cego e banguela. O cristianismo vem e dá uma guinada total nisso. Diz, não, você tem que amar e perdoar o inimigo. Uau! Jesus. Uma quebra total do paradigma dos valores humanos. Nem sei se dá a chamar de valores humanos, porque a gente sabe onde esses valores levam, né? Levam a uma destruição muito grande. Mas, enfim, caminhando agora para a parte final, no versículo 13,
e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Essa parte final, em que nós invocamos ao Senhor, pedimos ao Senhor proteção. Será que é necessário pedir proteção? Pedimos todos os dias o pão, pedimos todos os dias o perdão, porque somos falhos e faltamos com os outros, e os outros falham e faltam conosco. Então devemos pedir o mantimento, o perdão e proteção. Curioso pedir proteção. A ideia aqui de pedir proteção contra o mal já sugere não, acho que não preciso repetir o texto sobre a tentação no deserto. Há um mal que nos ronda e que tenta e que lança setas. Inclusive faz eu lembrar de uma passagem no episódio que tivemos com o Dr. Shed, e quando foi questionado acerca do que eram setas, ele menciona que setas malignas são aqueles pensamentos estranhos que não são habituais seu, dentro de um padrão de vida cristã, aqueles pensamentos totalmente avessos à vida cristã do teu cotidiano, que passam por sua mente. Ou seja, aquelas coisas absurdas, que vocês, meu Deus, eu nunca vou fazer um negócio desse. Isso são setas. Devemos ter e estar protegidos, estar debaixo da graça de Deus, para receber proteção do Senhor contra isso. Não só contra as setas, mas contra as armadilhas, as ciladas, toda a maldade que é feita no mundo contra nós, e também que Deus nos proteja para que nós não façamos essas coisas para com o próximo. Caminhando agora para a parte final, se mais alguém quer contribuir, Adilson, Tiago, Joner, Lucas, quer contribuir com algum ponto? Não, tudo certo, toca a ficha aí, tô só vendo aqui. Tranquilo. Então vamos para a parte final. Eu selecionei aqui um texto que está na sequência do livro de Mateus, Mateus capítulo 6, do versículo 31 ao 33. Portanto, não se preocupem dizendo o que comeremos, o que beberemos, com o que nos vestiremos, porque os gentios é que se preocupam com todas essas coisas. O Pai de vocês, que está no céu, sabe que vocês precisam de todas elas. Mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhes serão acrescentadas. Interessante é que Jesus, ele começa ensinando a oração do Pai Nosso, apontando primeiro para as 3 petições do alto: santificar o nome de Deus, pedir que o reino dele venha sobre nós, e que façamos a vontade dele assim na terra como já é feita no céu. Porque isso nos encaminha para a justiça, para o andar em justiça e santidade do reino dele. E as demais coisas, o pão de cada dia, o perdão das ofensas para um bom relacionamento com o próximo e a proteção, as demais coisas, elas são acrescentadas a nós. Não que não devemos pedi-las, podemos pedi-las, mas devemos focar primeiro nas coisas do alto, do reino, das coisas que são do interesse de Deus. E andando nelas, Deus vem e trata conosco, dá a nós, na medida do que precisamos, as demais coisas. Amém, irmãos? Com isso eu encerro os estudos de hoje. Vou pedir para o Joner fazer a oração de encerramento, e logo após a oração estamos encerrando a gravação. Pode ser, Joner? Tudo bem? Pode ser. O Thiago não ia fazer, Thiagão? Posso fazer. Os dois Santiago, né? 2 Thiagos. É que eu fiz a de abertura, daí deixa o Thiagão fazer a Verdade. Então fica com o Thiago. Se o Thiago não ora, o Thiago ora. Vamos lá? Senhor Deus Pai, obrigado, Senhor, por mais esse momento, onde podemos estudar um pouco mais a Tua palavra, Senhor, estarmos juntos para aprender um pouco mais e poder aplicar no dia a dia, Senhor.
Graças te dou, Senhor, porque podemos ter esse momento de comunhão e esse momento de aprendizado, meu Pai. Em nome de Jesus, peço, Senhor, proteção, peço que o Senhor esteja agindo em nossas vidas, onde a gente possa aplicar isso no nosso dia a dia, possa estar utilizando, Senhor, tudo que a gente aprende ao teu favor, meu Deus. Em nome de Jesus, te louvo e te agradeço. Amém.